Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra aqui na Campus Party. Meu nome é Juliano Kimura e fui convidado para falar sobre a parte de games e esportes e o futuro, o que está acontecendo nesse mercado, né? Falando um pouco até sobre a evolução. Com a pandemia, muita coisa acelerou, muita coisa mudou. Eu vou compartilhar minha tela só um segundo, vejam se vocês estão vendo. Vou começar aqui. Perfeito. Tela compartilhada, vocês estão aí, games e esportes, futuro dos games e 30 anos de experiência. Iniciando. Gabriel, pode começar aqui, tá ok? Precisa esperar alguma coisa? Vocês precisam dar uma abertura? Beleza. Bom, pessoal, então sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição da Campus Party. É uma honra estar de novo, né, na Campus Party palestrando, dessa vez de uma forma diferente, não presencial. Né? Eu tive várias participações na Campus Party, tanto de São Paulo e outras edições. São Paulo já tipo de longa data, né? E lembrar que a Campus Party, dentre todos esses eventos de cultura digital, eu acho que o universo onde a internet ela tangibiliza, né, onde ela ganha vida, é exatamente a Campus Party. Eu, no começo da minha vida, a minha paixão foi esse negocinho aqui. Né? Isso aqui, para quem não conhece, na época do PlayStation, tipo, e dos videogames mais antigos, você só tinha a opção de jogar de duas pessoas. Né? E por muito tempo da minha vida, tipo, isso daqui foi o sonho de consumo que eu tive. Né? Eu queria jogar com outras pessoas, eu tinha uma paixão que assim, por exemplo, esse aqui você permitia que o PlayStation você pudesse jogar com quatro pessoas. Você tinha que comprar isso, e isso era extremamente raro, né? Não era todo mundo que tinha. E eram não todos os jogos que tinham várias opções de multijogadores. Eu vivi a minha todo o meu crescimento profissional, eu cresci dentro de um fliperama, joguei muito fliperama, tirava contra direto, e durante a minha carreira, né, na área de games e na área de marketing, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários projetos que eu fui apaixonado e sou apaixonado. Né? Eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas que permitiu eu estar hoje num trabalho, numa profissão, numa empresa, porque essa paixão me trouxe até onde eu estou hoje. Né? Eu fui minha carreira profissional, ela começa desde a época de Lan House, desde antes dos fliperamas, isso ainda entre 98, 2005, mais ou menos, ou seja, faz uma longa data. Até coloquei aqui, compartilhei, eu fui um dos primeiros Game Masters do Brasil. Eu joguei Ragnarok Online, fui um dos primeiros Game Master, fui Community Manager também. Eu era responsável pela comunidade, pela criação de conteúdo. Eu tinha uma parte da revista que tinha que escolher o que ia de conteúdo, que era da revista da Level Up. Então, assim, eu fiz parte dos 2 primeiros anos da Level Up no Brasil, né, que é a primeira publisher e a maior publisher brasileira de jogos. Né? E a minha carreira, eu hoje venho atuando com algumas empresas e sou palestrante, trabalhei para o Facebook Brasil, falo sobre inovação digital, falo sobre transformação digital. Atualmente a minha empresa, né, a minha agência de inovação, ela atende hoje a Logitech G, a Astro e as empresas dentro desse grupo. Eu sou sócio da Streamholics, que é a maior comunidade de live streamers do Brasil. E eu atendi projetos de dezenas de empresas, e aqui eu coloquei
algumas dessas empresas. Então, assim, trabalhei para Level Up, trabalhei para NC Games, trabalhei para Anime Friends, Gameloft, Konami, Kaizen, na época, depois do Second Life, então a empresa depois se tornou a empresa que trouxe o Push Stone Tail para o Brasil, né, que é a mesma empresa que trouxe a Second Life. Fiz projetos para Ubisoft, para Echo Games. Então, o meu histórico hoje nesse mundo profissional, eu vim trazer um pouco de toda essa experiência, que é uma experiência que ela mescla um pouco de cada coisa que eu fiz. Ela mescla a experiência de eventos, ela mescla a experiência de games, de inovação digital, de redes sociais, de comunidade, e eu trago toda essa experiência em forma de não só de conhecimento, né, mas principalmente de soluções e novas práticas que o mercado ainda não domina, né? Eu acho que essa é o principal ponto, né? Porque o mercado de games, por curiosidade, é um mercado onde a inovação, a maior parte da inovação acontece. Se você pensar muito friamente, as principais evoluções tecnológicas, elas acontecem no mercado de games, e as evoluções, inclusive, de ações de marketing também acontecem no mercado de games, coisas completamente diferentes do que outros mercados já estão acostumados, né? Principalmente porque games é um mercado mais lúdico, ele é um mercado mais divertido, né? Onde você pode testar mais coisas. Curiosidade, né? Na época que o PlayStation, eu não lembro qual versão do PlayStation foi lançado, e era perto da guerra do Iraque, se eu não me engano, o PlayStation teve uma época que ele estava sendo proibido de exportação, porque os chips do PlayStation era tão avançado que seria possível estar utilizando isso para tecnologia de guerra. Tá? Isso são fatos históricos. Então, eu vim trazer um pouco de toda essa experiência, né, e mostrar para vocês, tipo, o tamanho da oportunidade que existe hoje no segmento de games, né. Quando a gente fala de games, de esportes, de entretenimento, hoje o cenário de games, ele vive numa grande bolha, né. Se você tirando alguns dados do próprio Facebook, em sites, hoje, sem contar os jovens menores de 18 anos, a gente tem cerca de 80 milhões de pessoas relacionadas com algum conteúdo de games, né? Na parte de esportes, são apenas 2 milhões. Só que quando a gente vai para o universo de tipo o e-sport e as empresas de game, essas bolinhas vermelhas aqui é onde atua o e-sport atualmente, né? Ele é muito restrito, né? As pessoas que falam de esportes, os times de esportes, falam com públicos específicos extremamente restritos, e o que eu trago de provocação, né, para vocês é entender que esse mercado, a gente tem que abrir a mente para esse mercado. Esse mercado, ele está extremamente viciado. As pessoas acham que o mercado ele funciona desse jeito, esse é o meu mundo, eu estou nessa ilha, só que esse mercado, ele é pelo menos umas 100 vezes maior do que o que a gente conhece ou do que alguns segmentos conhecem, né? Principalmente quando a gente está falando de jogos, de times e de modalidades. Porque, por exemplo, se você está trabalhando um time e o seu time ele atua em um jogo específico, você tem que entender que você atua numa pequena parcela do mercado de uma categoria, de uma parcela de uma categoria, de uma parcela do mercado de games. Ou seja, você é um pequeno pedacinho de um universo gigantesco, né? O que é diferente quando você começa a atuar com vários jogos. Então, por exemplo, se você fala assim, mas espera aí, o meu time é o mais conhecido do League of Legends. Legal. Então, o seu time, ele é o mais conhecido dentro do universo dos jogadores de League of Legends, que é uma pequena parcela dos jogos de MOBA, né, que é da categoria
categoria das arenas, né, do multiplayer arena, Battle Arena, e aí você é uma parcela, porque na verdade MOBA tem vários, né? Você tem Heroes of the Storm, League of Legends, Dota, whatever. Você tem vários, e aí tipo cada um é uma parcela de um universo de MOBA, né? E você é conhecido dentro desse jogo específico. Então, os clubes e as categorias e os jogos, a não ser que uma empresa que ela queira patrocinar alguma coisa dentro de um jogo específico, se ela estiver patrocinando esse clube, esse jogo específico, ela nunca vai ter uma exposição maior do que o daqueles fãs daquele jogo. Tá? E aí, por exemplo, tem coisas que eu fui analisar no mercado e você olha, por exemplo, os maiores times de Call of Duty ou os maiores times de esportes. Eu cheguei num blog e eu fui fazer uma pesquisa para entender quem são os maiores times de esportes num blog, né? E aí você chega e olha o seguinte, né? FaZe Clan, em alguns blogs, é considerado hoje o maior time hoje de esportes do mundo, né? Em alguns blogs. Só que se você olhar para todos esses times, se você não for do universo de Call of Duty, quantos desses times que você está vendo nessa tela agora, quantos desses times você reconhece, você já viu? Tipo, talvez um, né? Talvez dois, ou tipo nenhum. Né? E aí a gente começa a olhar para um cenário que vai começar a evoluir cada vez mais, né? Você vê, por exemplo, Cloud9, a mesma coisa acontece com o universo de League of Legends. Você tem alguns jogos, você tem alguns times entraram no League of Legends, só que é tão louco isso, porque assim, você tem tipo, só nessa tela, você tem 10 times formados jogando League of Legends, trabalhando para trazer público para um jogo que é o League of Legends, né? A não ser que esse time em específico, e aqui desse cenário, por exemplo, exceto pelo Flamengo, né? E talvez pelo Cloud9, alguns outros times são exclusivamente de League of Legends e não de multicategorias de jogos. Né? E aí você tipo, começa a perceber que a visibilidade ela às vezes não se comprova. Por exemplo, se você tem um pacote do Call of Duty dentro do Atlanta FaZe, dentro do Call of Duty, se alguém comprar esse pacote que custa R$31, desses R$31, esse dinheiro vai para o clube ou vai para o Call of Duty? E isso começa a abrir a sua mente para novos modelos de negócio. Porque, por exemplo, como que você consegue ter um clube ou um time de esportes que ele tenha força de venda suficiente para poder fazer desse pacote de R$31 algo rentável? Tá? E aí, quando eu estou falando disso, imagina a seguinte situação. Legal, o FaZe Clan é o seu time. Tá? Você está jogando Call of Duty. Quantas unidades dessa skin você consegue vender por mês? E aí você faz o seguinte cálculo. Se você fez um acordo com o Call of Duty, e vamos supor que eles paguem 50% desses R$31 para você, né, para o seu clube, eles pagam R$15. Se você vender 1.000 skins dessas por mês, você ganha R$15.000 por mês. E aí isso sustenta um clube. Eu não sei exatamente como são as negociações entre cada uma dessas produtoras e dessas empresas. Muitas vezes a produtora vai virar e falar assim: vou fazer as skins, vou colocar lá, vou te dar 10%, ou vou te dar 0%, ou eu vou só fazer porque, tipo, sei lá, seu time vai disputar o campeonato e aí você ganhou uma skin. E no final das contas, esse dinheiro desse pacote, tipo, não fica para ninguém do time. Né? Então, essas são coisas extremamente que a gente ainda está aprendendo. Né? O cenário de esportes a nível mundial, ele é sim extremamente amador.
né? Ele ainda não está, ele está começando, ele é embrionário, né? Se você parar para pensar, tipo, o cenário de esportes, ele tem que crescer a nível de ele se tornar um cenário de futebol, tá? E para isso acontecer, isso vai demorar alguns anos, né? Porque, por exemplo, para um time ser do tamanho do time do Barcelona, do time do Corinthians, do time do São Paulo, ainda tem muito chão pela frente, né? E aí você pega, por exemplo, FaZe Clan, os caras têm um e-commerce e você percebe que, tipo, é realmente muito amador. Tipo, até a questão de produção de produto, a questão de design. Se você analisar os 10 maiores sites de esportes e de clubes, você vai perceber que às vezes tem até coisa muito amadora de que tem problemas do cara pode até tomar um processo de direitos autorais, né? Uma vez eu vi uma marca de esportes que o cara tava vendendo uma coisa com imagem e logotipo de uma coisa que faz referência ao 300 de Esparta, né? Então, isso são coisas que são extremamente preocupantes e que o mercado ainda nem se deu conta de que estão fazendo errado, né? Aliás, o mercado brinca com o sonho das pessoas, dizendo que as pessoas podem ganhar a vida ganhando dinheiro com games, né? Só que para isso acontecer, tipo, isso é 1 em 1 milhão e o cara tem que ter uma formação, uma preparação, batalhar muito e até lá tem muito chão pela frente, né? Até mesmo os times têm muito chão pela frente antes disso tornar uma plataforma rentável, né? E de forma algumas produtoras elas vêm ajudando as empresas nesse sentido, né? Então esse cenário aqui ele é real. Hoje ainda está para surgir uma empresa que tem assim um modelo de clube que vai tornar esse modelo extremamente viável, com uma série de vantagens, com uma comunidade forte, uma plataforma social. Você tem algumas iniciativas surgindo, por exemplo, tem uma iniciativa muito legal, que é o Gamers Club. Você tem várias outras iniciativas que são muito legais. Por exemplo, tinha uma rede social de games, se eu não me engano o nome era Alta Vista, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome do projeto, mas a ideia era legal, né, de você ter uma rede social de uma comunidade gamer, uma rede social gamer, né? Mas são coisas que não vingaram. A Games Club ainda está trabalhando, ainda tem muita coisa para a gente ver, né? Inclusive está sendo organizado um campeonato do Valorant, né, que é um jogo que foi lançado agora pela Riot, que está bem hypado, e que tem um campeonato que está sendo divulgado através da plataforma da Games Club, que está muito legal, que está muito bem estruturado, né? Mas também vai crescer muito ainda. Então, assim, hoje o cenário, se você pegar nenhum clube de esportes hoje, ele tem uma visibilidade suficiente que justifique um alto investimento para a empresa, né? São pouquíssimas as empresas. Fazendo uma análise aqui, eu baixei alguns dados sobre esportes para entender até qual que é o tamanho do público e o tamanho da exposição dentro do Facebook. E dentro do universo de esportes, os 5 maiores é o Yoda, Toboco TV, a CNB, Kamikaze e Vivocade. Nem digo as maiores, né, mas as que têm mais relevância dentro do segmento de esportes, um dado extraído dentro do Facebook Insights, né? Então, se você olhar esses números, né, público, 140 mil, 120 mil, 190 mil, esses números são extremamente baixos, né, para um universo de mídia, né? Se você comparar com campanha de, sei lá, vamos comparar com um influenciador da TV, ou, por exemplo, com um time de futebol, 200 mil, 190 mil é um número baixo, comparado com outras mídias, né? E quando o cara está patrocinando um time, né, o que o patrocinador quer? O patrocinador só quer uma coisa, o patrocinador quer visibilidade e conversão, né? Então, por exemplo, quando algum time de esportes vai buscar
um patrocinador, o patrocinador ele está olhando para o time de esportes como uma forma de divulgação. Só que aí as principais perguntas são: legal, o seu time, qual é o tamanho da visibilidade? Segundo, qual é o tamanho da influência? Né? E aí, se você não tem visibilidade, se você não tem influência, na verdade você não tem moeda de troca para os patrocinadores. E a não ser que o patrocinador queira fazer um trabalho solidário e patrocinar você porque ele acredita, não existe uma razão, não existe uma explicação em quantidade de visibilidade e engajamento que justifique o tamanho do investimento, porque o mesmo investimento ele tem um impacto muito maior em outras mídias, né? Hoje, o que o mercado está buscando, né, e muitas das discussões sobre esportes, ela vem transitando para esse universo. Então as pessoas começam a falar sobre o modelo de assinatura, sobre o modelo de clube, sobre o modelo de membership. Ele começa a se falar sobre o modelo de liga, né? O modelo de liga que é baseado no modelo da NBA. Só que é tipo assim, os caras pegarem o modelo da NBA, brincar de casinha e tentar criar um modelo para esporte, sendo que o mercado de esporte ainda não tem nem força capaz para fazer o cara vender ainda não tem, o tamanho da exposição ainda não justifica o universo de liga. Não justifica. Não tem como você manter uma estrutura de liga com esse viés, né? E pior ainda, com foco em um jogo só, tá? O mercado de liga ele só iria funcionar se fosse esportes, mas esportes considerando todas as categorias e todos os jogos. Isso justificaria o universo de liga. Então, hoje, essa transição, né, a maior parte da composição de renda hoje dos times de esportes é patrocínio, porém sem visibilidade. E aí, o mais maluco de tudo é que se você vai para o universo de patrocínio, assinatura e membership, quanto mais assinatura e quanto mais membros você tiver, maior é a sua visibilidade, o que te traz renda de patrocínio consequente. Então, esse cenário aqui é um cenário que é preciso acontecer. Eu fiz alguns estudos e algumas análises sobre o que dentro do universo de games as pessoas elas utilizam, né, mecânicas de games, então Discord, fórum. Cara, eu fiquei mó feliz de ver que o Campus Party usa o Discord para comunicação de comunidade, o que eu só tinha visto até então no mercado de games e na minha empresa, né? E se você entrar hoje no site da minha empresa e na minha página, você vai ver que eu tenho um Discord de comunidade para marketing digital e inovação. Até então eu só tinha visto o meu, né? Agora eu vi o da Campus Party e é incrível, cara. Tipo, porra, que ferramenta legal. Todo esse universo de comunidade ele é construído, ele é desenvolvido através de uma plataforma que permite que as pessoas colaborem, né? Eu fiz esse desenho mostrando um pouco como que funciona uma estrutura e qual é o core desse negócio. Né? A gente tem um negócio chamado Knowledge Base, né, que é a base de conhecimento. A base de conhecimento é a pedra filosofal das comunidades e dos times de esportes e de qualquer segmento de qualquer tipo de marketing baseado em comunidade. A pedra filosofal é o knowledge base, né? E ainda são poucas as empresas que sabem trabalhar um bom knowledge base, né? Uma boa base de conhecimento, tem regras de comunidade definida, tem hierarquia, é construída sobre uma base distribuída, colaborativa. Cara, eu posso te dar bons exemplos disso, e um desses bons exemplos é, sim, a Campus Party. Campus Party é um evento construído à base de comunidade, né? O campuseiro e todo o processo. Eu acompanho a Campus Party desde mais de 10 anos e sei como que funciona. Tanto a curadoria colaborativa, palestrantes que são indicados ou eles
criam, cadastram suas palestras, tudo isso é construído de uma maneira colaborativa por meio de comunidade. Fazendo um estudo um pouco mais aprofundado, eu olhei para o mercado e peguei alguns títulos e algumas categorias de jogos para entender, legal, aonde estão os jogadores? Para eu ter maior visibilidade, eu preciso ter jogos que tenham maior público. Olha que coisa mais simples, tá? Que eu estou dizendo. Por exemplo, para você jogar um Counter-Strike, você precisa ter um computador com placa 3D. Ou para você jogar qualquer outro jogo que tenha PC, precisa de uma placa 3D. Isso torna o público desse tamanho, tá? Porque é um público pequeno. Só que quando você vai para um jogo de celular, tipo um jogo de celular, por mais básico que ele seja, muitas vezes ele tem até um público superior em quantidade do que jogos que a gente acha que são os jogos hypados. Né? Então, eu fui analisar um pouco. Por exemplo, eu descobri algumas coisas com engajamento alto. Por exemplo, jogo de sinuca de celular chamado 8-Ball Pool. É um jogo que tem alto engajamento, tem uma quantidade de público grande, mas não tem cenário competitivo. Né? Mas se eu fosse falar com um público, com um grande público, eu poderia trabalhar com um weight pool, eu poderia trabalhar com jogos de dança, que tem um público também grande, Pokémon Go, tipo, Pokémon Go é um dos jogos mais baixados ainda da Play Store, né? E tipo, não sou eu que estou falando isso. Entra no site da Play Store e olha lá no ranking dos jogos mais baixados. Tipo, isso daí é aberto e público. Né? Você olhando para o cenário aí você olha para o cenário e para os jogos, né? Tipo, você entra num grupo de Facebook, você começa a avaliar e pesquisar para saber como que é o tamanho desse público, como que está o engajamento. Você tem aí 95 mil Overwatch, 17 mil, 57 mil. Você tem, por exemplo, Free Fire, 35 mil, 62 mil. Counter-Strike da Depressão, 109 mil. Counter-Strike Global Offensive, 2.400. Aí você pega um jogo chamado Mobile Legends Bang Bang Brasil, tem 107 mil. Aí você pega Mortal Kombat 11, tem 28 mil. Você pega, ou seja, quando você olha para isso, né, você começa a perceber que, cara, é muito dividido. Né? São vários micro-universos. E, tipo, eu tô atuando num micro-universo. Né? Tá vendo aqui? Ó, isso aqui é os jogos mais baixados, principais downloads mais baixados da Play Store. Você tem lá Garena Free Fire, você tem Pokémon Go, que pode ter cenário competitivo, 8-Ball Pool, né? E você vê que, tipo, alguns desses jogos nem passaram pela sua cabeça, né, de ter cenário competitivo. E, por exemplo, Tetris, cara. Será que Tetris tem campeonato mundial? Porque jogador de Tetris, se você for comparar, tipo, com quantidade de jogadores, será que tem mais jogador de Tetris ou tem mais jogador de League of Legends? E aí, a nossa cabeça pelo universo que a gente conhece, se você já conhece o universo do League of Legends, você vai virar e falar assim, não, tem mais jogador de League of Legends. Mas não é verdade, né? Porque quando você olha, pô, mas aonde o cara joga Tetris, como o cara joga Tetris, o cara joga Tetris até naquele minigame que vende na esquina, né? Aí eu trago alguns gráficos que fazem a gente abrir a cabeça, né? Por exemplo, World of Warcraft foi um jogo que praticamente mudou o mercado inteiro, né? Você pega em 2005, teve uma grande quebra no mercado de MMO, e aí o World of Warcraft foi um grande fenômeno. Você pega, por exemplo, o Nintendo Wii, que é um videogame que o pessoal fala que é mais casual, se eu fosse criar um time ou fazer alguma ação de marketing para pegar o maior público possível, na época do lançamento, se eu tivesse que escolher entre o Wii, PlayStation e Xbox, com certeza eu estaria escolhendo o Wii. Né? Porque você vê, olha só essa curva, o mercado, ele teve uma mudança muito grande. Né? Tipo, teve uma época que o PlayStation estava na frente, chegou lá em meados de 2006, mais ou menos,
você vê que o mercado deu uma mudança absurda com o lançamento do Nintendo Wii. Então a discussão principal é, será que a gente está trabalhando esportes da maneira correta, né, e a gente não tem que começar a pensar em criar clubes de esportes multissegmentados que dão oportunidades para as pessoas crescerem em cada uma das categorias, e mais que isso, né, que eles montem as próprias categorias, né? Tipo, você tem um time que ele é construído na base de comunidade. As pessoas fazem parte e elas são sim parte construtora da comunidade. Por exemplo, se eu quero montar a minha divisão de um time dentro de um jogo que eu gosto, você tem que dar ferramenta para eles. Alô? Tudo bem. É só porque a gente precisa encerrar. A gente passou do tempo. Ok, vou finalizar então. Beleza? Desculpa. Sem problemas. Bom, pessoal, vou passar então aqui rapidamente. Essa é uma estrutura de comunicação já para o universo de esportes. A gente sim tem que pensar em como construir essa visibilidade junto com a comunidade, pensar em diferentes fontes de receitas. Os patrocinadores querem vendas, querem visibilidade. Você tendo mais membros, mais associados, mais público, sim, você tem mais vendas e tem mais patrocinadores. Construção de marcas de esportes, você tem renda por brindes e premiação, tá? E no futuro, né, esse modelo de esportes ele vai ter outros desdobramentos, né? A gente já está começando a falar sobre tecnoesportes e a gente começa a ver um esporte de realidade aumentada chegando no Brasil, o Rado, né? Vale muito a pena, se vocês procurarem no YouTube, tem vídeos incríveis sobre esse tipo de esportes. Ele já chega no Brasil, já. Ele tem um modelo de liga no Japão. O mercado de games é o mercado que mais fatura e já superou música e filmes há muito tempo. E o mercado brasileiro ainda tem muito chão pela frente, né? Eu deixo aqui o convite para vocês, de vocês conhecerem um pouco mais dos projetos, dos trabalhos, de tudo isso que eu venho compartilhando de conhecimento no meu site julianokimura.com.br, tá? Pessoal, peço mil desculpas por ter consumido mais tempo que o necessário. Não sei se ainda sobrou tempo para perguntas. Eu acho que o recado e o que eu tinha para passar era mais ou menos esse, né? Que o mercado brasileiro ainda tem muito chão pela frente e ainda vai crescer muito economicamente. Muito obrigado.